E aí, pessoal? Hoje vai ser a conversa com o Denis Zavaleta. A gente vai falar sobre teorias de gauge, teorias de calibre, que são as teorias que descrevem as partículas fundamentais, mas vamos falar das teorias supersimétricas. Vamos ver o que ele vai falar. Então, vou colocar o Denis aqui dentro da live. E aí, Denis? E aí, tranquilo? Tranquilo? Tá me escutando? Tá Tô. ouvindo bem e tal? Show, show. Então é isso aí. Hoje vai ser. Fiz de conversa com o Denis Zavaleta, que faz doutorado em física teórica, física matemática, no Isso. IFT. Uhum. Estuda, estuda teoria de cordas e teoria de campos, posso dizer assim. Sim. E sabe tantas coisas que estava em dúvida sobre o que poderia falar, né? E no É. final. No final, então, pensou em falar sobre as teorias de gauge supersimétricas, né? Não Isso, sei. as faces de teorias gates supersimétricas. Na verdade, como eu te falei, foi um paper que eu tive que ler para meu qualifying, quando fiz. Acho que foi na metade do doutorado. E eu achei esse paper Uhum. do Witten muito bom, porque você tem que misturar várias técnicas de QFT e e chega num resultado bem legal, bem bacana. Pode crer. Então tipo assim, tipo, é um tema que é de teoria quântica de campos, mas tá conectado, imagina, com teoria de cordas também. Ah, eu diria que bem minimamente. O setup parece muito com teoria de cordas, mas não é teoria de cordas. Porque, por exemplo, se eu te falo uma teoria em duas dimensões, onde uma é o tempo e a outra é uma dimensão fechada, para você é uma teoria de cordas ou não? Ah, parece que sim, Parece parece que muito, está né? descrevendo a folha de mundo de uma corda, né? No Isso, espaço-tempo. aham, sim. Aham. Mas a interpretação não vai ser de teoria de cordas, senão de uma teoria gauge em duas dimensões só. Ah, entendi. Porque a ação é bem diferente. Um, teoria de cordas, por exemplo, se você lembra, teoria de cordas bossônica é mais simples. É, a ação são vários bósons, uns quantos fermions, e só tem termos cinéticos livres. Uma teoria gauge, você Certo. tem interações entre os campos, entre a conexão, entre os Sim, escalares. Uhum. sim. Tipo assim, então, que tu tá- a ação a ação das cordas, ela descreve, tipo assim, esses campos, na verdade, são só as coordenadas da corda no espaço-tempo, né? E Isso. aí, a interação dessas coordenadas é livre, é tipo, elas não. A interação vem mais por uma questão geométrica, quando você faz o path integral, e você tem que somar sobre todos os tipos de worksheets. Sim, sim, quando É ali que essa a interação. corda se divide, né? A corda que Uhum, vem acima também se divide. Bom, mas uhum. a teoria de gauge, então, tem uma ação diferente. Tem uma ação É que contém diferente. interações. Eu não sei, eu não lembro se você já tomou. Por exemplo, você já tomou KFT1? Sim, sim. Tá, imagino que você viu como que é a teoria de gauge mais simples, que tem um escalar complexo e uma conexão só. Certo, Tu então, lembra então disso? tipo, sim, tipo, vamos entender, tipo, a conexão seria o campo que a gente escreve o A, né? Isso, a Que, mim. por exemplo, em eletrodinâmica é o campo do fóton, né?
ou em QCD é o campo dos gluons, Uhum. Sim, sim, sim. que tem Aham. tem uma interpretação geométrica, né? Tem, tem. Ah, sim, sim tem uma interpretação geométrica, ma- mas eu acho que um pouco mais, que fica mais no lado da parte mais rigorosa e matemática de teoria, da teoria Gauge. Acho que não ajuda muito saber essa parte. Ou Não, seja, mas beleza, beleza. considerar o AMI como uma secção de uma conexão, de um G-bundle, que é super abstrato. Sim, sim. Mas Uhum. beleza, então a ação tem a conexão, que é o A, que é tipo Isso, os, isso. os, Uhum. o campo de gauge, né? Ah, você E está falando já daquele paper? Ou é uma conversa não, livre? não, não, não. Tu perguntou se eu sabia as coisas, tipo, o que que é uma teoria de gauge, né? Isso, aham, aham. Sim, Que aí então tem o campo que é a conexão e pode isso. ter campos de matéria. Tem os campos de matéria que são transformados pela transformação de gauge. Aham. Você que escolhe o grupo, né? Mas no caso daquele paper, é uma conexão de um grupo U1. É super simples. Sim, tipo Porque, eletrodinâmica. isso, sim, aham. Eletrodinâmica a clássica, pura, né? Sim, sim. Uhum, uhum. Que tipo, na eletrodinâmica tu tem o campo de gauge são os fótons e o campo de matéria seria os elétrons. Isso, aham. Os fermions. Mas Sim. nesse paper que tu tá falando, Aham, sim. fala. Não, naquele paper eu acho que é um pouco mais simples, porque você tem, ao invés de ter, por exemplo, os elétrons, que são spinors, são fermions, você tem campos escalares. Ou seja, a tua matéria são campos escalares complexos, mais a conexão. Ah, entendi. Porém, como é uma teoria supersimétrica, você tem que adicionar os superpartners. Como se fala em português? Campos companheiro? Não, supercompanheiro? Super partners, super partículas, sei lá. Não, É partners sim, sim, o parceiro supersimétrico. Tá, vai. Aham, o parceiro supersimétrico, isso. Isso, Então, isso. quem que é o parceiro supersimétrico de um fóton? É um fotino, não é? Que Rotina. é um campo de paridade oposta, ou seja, um férmion, e tem spin 1,5. Uhum, A diferença do fóton que tem spin 1. uhum. Um é partícula de, eu posso dizer assim, o fóton é partícula de força e o fotino seria uma partícula de matéria. Ah, Não sei não, se isso também vale uma para partícula parceiros supersimétricos. é uma partícula de força também, porque essa que é a graça de supersimetria, que o papel que tem certo campo também é compartilhado pela sua super partner, seu parceiro supersimétrico. Uhum. Uhum. Pode crer. E aí o elétron Mas vai ter um parceiro, né? essa que é a graça da supersimetria. Você já tomou supersimetria? Acho que não, né? Ainda Acho que não, esse, ainda não. esse semestre o Nathan vai dar supersimetria. Vai ser esse semestre, aham. Não, mas pelo menos se você estuda supersimetria como estudando representações da álgebra de Superpoincaré, fica fácil. Sim, sim, é Você, só uma extensão matemática, vamos dizer assim, da simetria isso, espacial. isso. Você pega a base, que é a álgebra de Poincaré, que toda teoria relativística tem, né? Você tem Uhum. as transformações de Lorentz e as translações. Que seria Usualmente a tipo gente... assim, translações, rotações e troca de referenciais, né? Ah, claro, sim. Aham, aham, aham. E você pode estender essa álgebra de Poincaré de várias formas. Você pode ir para o lado conformal, uma álgebra conforme, adicionando outros geradores. Você pode ir para o lado de supersimetria, adicionando uns geradores fermiônicos. Ou você pode fazer as duas.
esses dois caminhos. Você pode pegar uma álgebra supersimétrica não, o termo seria uma álgebra superconforme, que é uma mistura Super conforme. dessas. Aham, sim. Tipo assim, Então, são transformações mais gerais do espaço-tempo. isso, é uma mistura dessas duas coisas. Só que, por exemplo, se você escolhe, no nosso caso, que é somente uma álgebra supersimétrica, você pode escolher, tá, vai, você pega a álgebra de Poincaré e você adiciona um certo número de geradores fermiônicos de paridade oposta, que agora eles se É, transformam como. Sim, fala. tipo, você pega a álgebra de Poincaré e você adiciona, tipo, coordenadas de... Não, não coordenadas. Geradores. No caso da álgebra de Ah, Poincaré, sim. você tem tá, como chamamos isso? M-mini, que são os Ah, geradores sim. da álgebra de Lorentz. E também tem É você. tipo momento ah, angular, os, né? isso, M-mini, momento angular, e você tem as translações, que é Aham. P-min, não é? Sim. Tá, Momento esses são os linear. Aham. geradores. Esses são os geradores da álgebra de Poincaré. Então, Perfeito. Aham. supersimetria significa que você adiciona alguns mais geradores. Nesse caso, a notação usual são os Q, que é alfa, onde alfa é um label espinorial. Uhum. Seria um gerador de uma super translação, vamos dizer assim, ou uma super rotação. Isso. Acho que João falou uma vez que quando você aplica duas vezes os geradores de supersimetria, você obtém uma translação. É isso. Sim. É tipo uma raiz quadrada. Uhum, uhum. Por É um exemplo, negócio sim, por exemplo, abstrato, se, assim. se, se eu te faço a pergunta, tá, vamos pensar numa translação como uma derivada usual, d de x, d sobre d de x. Se eu te faço a Ok. pergunta, pensa num operador que quando você aplica duas vezes sobre uma função, vira uma d sobre d de x. Você consegue imaginar uma coisa assim? Nesses termos não, é a raiz quadrada da derivada, né? Mas o que que é isso, eu não sei. Aham. É porque você tem que começar a trabalhar com um conceito a mais que são números de Grassmann. Ah, sim, sim. E com isso você consegue construir uma operação usando derivadas são operadores diferenciais que aplicado duas vezes te dá um 10 sobre d de x. Pode crer. Então, Então, é por isso, necessário. Os números de Grassmann são esses números que eles, ao invés de comutarem, tipo, de não importar a ordem, eles mudam de sinal quando tu troca a ordem, né? exato. É fácil, acho que você já mais ou menos tem ideia disso, porque você me falou uma vez de Sim, formas sim. diferenciáveis e é quase a mesma coisa. Você pega um espaço vectorial qualquer e, e daí você pode construir a álgebra exterior. E é isso. Dentro dessa álgebra exterior, sabe, os wedges, Uhum. aí você tem coisas que anticomutam. Essa é a origem, essa é a origem dessa propriedade de anticomutação. Sim, sim. Eu vou só, tipo, falando, tentando entender em termos simples pra gente, Hum. tipo, tipo assim, manter a conversa em termos simples. Então, tu traz Sim. a ideia, eu Sim, tô tentando esfarelar sim, a ideia pra entender às bem. vezes meto essa porque eu lembro que você já tinha me falado algumas coisas, então eu imagino que ela já sabe isso, então melhor Sim, não sim, sim. falar. Não, mas tá, voltando sobre isso da álgebra de Super Poincaré. Você tem Tá. a álgebra de Poincaré e você adiciona uns outros geradores, que a gente chama de Q usualmente, que é Uhum. alfa. Alfa é,
é o índice espinorial e depende muito da dimensão em que você está trabalhando. Por exemplo, em 4 dimensões, alfa toma 2 valores. Alfa é igual a 1 e alfa é igual a 2. É isso. Entendi. O É, espaço, tipo, o espaço espinorial, esse espaço seria tipo um espaço auxiliar, depende da dimensão do teu espaço-tempo. A dimensão do seu espaço. sim, sim. Uhum, isso. Mas acho que no começo ajuda muito mais pensar nisso de forma um pouco mais abstrata. Uhum. Ou seja, eu te dou vários objetos. Te dou um MMini, te dou um PMI e te dou um SK alpha. E eu vou te indicar como que eles comutam segundo o bracket de Lie. Ok. Você Então me você... dá, então, a regra da álgebra. Isso. E até esse ponto é tudo abstrato, né? Você não tem nada. Só tem uns objetos que têm umas relações e é isso. Pronto. Tá, agora é o Uhum. momento de encontrar representações dessa álgebra. Então, se você tem álgebra de Poincaré só, você tem um campus de spin zero, ou seja, uma representação de spin zero. Você tem campos de spin 1 meio, spinners, Uhum. campos de spin 1, que é o amini, ou seja, a conexão, o fóton, Uhum. por exemplo. Uhum. Tem campos de spin 3 meios, campos de spin 2, e tem mais, né? 5 meios, Uhum. 3. Só que a maioria de campos de matéria ou interações só ficam até spin 2. Sim, Né? tem Campos alguma coisa. escalares, fermions, fóton, eh, o gravitino e o graviton. Uhum. Tem Mas, algum mas motivo para isso, né? Mas não sei que o motivo que é, só. Mas acho que isso é outro. Entra outras questões, né? sim, que eu lembro, pelo menos a ideia é que com teorias com mais spin é muito difícil encontrar teorias que interagem. Ah, Acho que não entendi. consigo interagir. Ou seja, sei lá, uma partícula de spin 5 não tem com que interagir. É muito difícil encontrar termos de interação na ação. Uhum. Ou seja, são teorias free, são um pouco interessantes. Então vamos dizer assim, as únicas representações da álgebra de Poincaré que resultam em teorias interessantes e que podem descrever, por exemplo, o nosso universo, são essas Uhum. de spin até 2. Tipo, Isso. Uhum. então é meio que Sim. tudo que a gente já conhece. Aham, Quer dizer, aham. menos o Graviton, que é o mais curioso de todos, né? Que seria o de spin 2. Dois. Aham. Sim. Sim. Então, as representações da álgebra de Poincaré são classificadas nesses termos, né? Spin Uhum. 0, 1 meio, 1, 2. Tá. Agora, quando você adiciona ah, esses geradores de supersimetria, ah, o que você pode fazer com esses Q alfa é pular entre spins. Então, Hum. se você tem o fóton, por exemplo, e você aplica sobre o campo a mim, se você aplica sobre ele o Q alfa, o que vai te dar é um campo de spin 1 meio, por exemplo. Você mudou de spin e também trocou de paridade. Ou seja, agora você tem um fermion. Ah, entendi. Então vamos dizer assim, essa super translação ela Isso. transforma um campo, como se fosse um campo em outro, tipo, transforma o Aham. campo de gate, que poderia ser um fóton, em um outro campo, que é o fotino, que vai ter um espinho meio, que a gente falou. Perfeito. Isso. Aham. Pode crer. Vamos dizer, adiciona uma riqueza de partículas na Uhum. teoria. Começa a misturar as coisas. Isso. Uhum. Uhum. Então, você tem essa mistura de campos de diferentes spins, e é aí que entra o que você falou, isso de adicionar coordenadas fermiônicas no espaço. Isso que se chama formalismo de Superhill.
de superespaço. Uhum. Porque agora, ah, por exemplo, se eu queria falar de uma representação do grupo Poincaré, só era suficiente eu te falar, tá, um campo de spin 1, campo de spin 0, campo de spin 3 meios. Agora que você tem supersimetria, você pode pular entre elas. Então, é mais complicado agrupar esses campos. E com o formalismo de superespaço, você consegue fazer isso. Num campo só, você vai ter uh, o campo de spin que você quiser e seus parceiros supersimétricos nesse Uhum. supercampo. Uhum. E esses campos aparecem Esse, como coeficientes numa série. esse superespaço seria tipo assim, ao invés de ser um espaço com números reais, é um espaço com números reais e números de Grassmann. São esses Isso. números Uhum. que a gente comum. Uhum. Uhum. Então, uh, a ideia é que, sim, como você falou, num espaço usual, numa variedade, por exemplo, você pode parametrizar ela usando números reais, as coordenadas, x1, x2, qualquer coisa. E ali você tem funções. Tem funções de diferentes tipos. Você pode ter um campo de spin zero nesse espaço, campo de spin 1, um fóton, por exemplo, que seria um campo vectorial, né? Que tem um AMI, tem um índice Uhum. vectorial. E neles, os geradores da álgebra de Poincaré atuam sobre esses campos. Tá. Agora, faz analogia com o caso de superespaço. No caso do superespaço, você tem um... Tá, rigorosamente não existiria um superespaço, mas pensando assim livremente, você tem tá, um ponto desse superespaço seria parametrizado por as coordenadas pares e ímpares, né? Bossônicas e fermiônicas. Os Uhum. x e uns θ. Tá? Ali você considera as funções. Você também vai ter diferentes tipos de funções nesse superespaço. E os geradores da álgebra de Super Poincaré atuam sobre essas funções. Também aí Uhum. atuam como usando derivadas de forma em forma de operadores diferenciais. Sim, tipo, é tipo tudo análogo, só que agora envolve esses Uhum, números que a gente uhum. comutam e surge Exato. toda essa gama de. Exato. Uhum. Aparece e aí você tem tipo um cálculo, um super cálculo diferencial. Pode tomar derivadas fermiônicas, você pode integrar as coordenadas fermiônicas também. Então, Uhum. a tua ação agora você pode construir ações onde você não só integra sobre ddx, ou seja, integrar o ddx e a densidade lagrangiana, né? Você agora pode ter uma integral de dx, de dθ e umas funções que dependem dos x, dos θs e disso tudo. Uhum. Tudo se generaliza. Mas a vantagem disso tudo é que, como eu te falei, num supercampo aparecem os, os, os campos de spin específicos como fóton e todos seus super partners. Uhum. Por exemplo, se você Sim, tivesse mais. Pode falar. não, eu lembro que o Lucas, uma vez, ele me deu uma certa interpretação do que poderia ser essas coordenadas de Grassmann. Não sei que- se tu concorda. Tipo, esses números que a gente comutam, eles podem ser vistos como uma espécie de, é, tipo, vamos dizer assim, coordenadas infinitesimais, pequena, tipo assim. Porque eu estava pensando Uhum, qual é a interpretação, né? Qual é a interpretação do superespaço, interpretação uhum, física. uhum. Como eu te falei, para mim, pelo menos a mim me ajuda muito a pensar nesses termos, de que tem os pontos do superespaço podem ser parametrizados por essas coordenadas x e θ. E tudo Uhum. fica, é só uma generalização Sim, sim. do cálculo usual. Porque isso vai em contraste com uma formulação um pouco mais rigorosa
Por exemplo, se você toma qualquer aula do Andrei, ele não gosta de falar de números de Grassmann, ele vai falar de shift theory, né? Que é sobre cada verto de uma variedade normal, você vai colocar vai associar toda uma álgebra de funções. E nessa linguagem você nunca fala de números de Grassmann, nunca toca em números de Uhum. Grassmann. Você é equivalente, é a mesma coisa, só que a outra imagem de ter pontos com coordenadas frímicas, para mim é muito mais útil, pelo menos computacionalmente. Computacionalmente, sim. Mas aí Aham. talvez essa outra visão mostra que os números de Grassmann eles vêm de uma construção natural, vamos dizer assim, geométrica. Não é nada, Hum, não sei. o problema é, por exemplo, se você quer ah, deixar esse tratamento usando números de Grassmann um pouco mais rigoroso, você vai ter que tá, não sei se falar isso. Você vai ter que falar de número infinito de geradores, de números de Grassmann. É um pouco complicado. E você, sei lá, você pode perder um pouco de tempo entrando nesse tipo de discussão. Ah, ah, por exemplo, se você pega livros texto que falam de super manifolds, você vai ver esse formalismo ali. Se eu pegar o quê? Eu travou bem na hora que Um tu livro, falou. um livro texto que fale de super manifolds, de super Ah, sim. variedades. Sim, sim. É. Então, Matematicamente é um negócio bem tranquilo, assim, né? Bem. eu acho que dá para formalizar os dois. Eu vi, pelo menos se você já estudou alguma coisa como se fala? Geometria algébrica, aí eles usam muito tudo isso de shift theory e, e tudo isso de shifts fica bem natural. Mas para um físico, eu acho que essa noção de superespaço como pontos parametrizados por coordenadas bosônicas e fermiônicas é muito mais simples. Uhum, uhum. E no final, olha, todas as contas que você vai fazer é com números de Grassmann, então acho Sim, que não vale sim, a pena. sim. Mas beleza. Uhum. Isso então que a gente estava falando são as teorias de gate supersimétricas, né? Tipo, teoria de gate. Ah, Quer dizer, tá falando de sim, supersimetria, né? supersimetria. Uhum. As teorias de gate já aparecem quando você tem que. Claro, estamos falando mais do conteúdo, dos campos. Agora, na hora de Isso. construir a teoria gate, você tem que dar uma ação, né? Os Sim. termos cinéticos, os termos de interação, e aí é que aparece a teoria. as- as- ou seja, essa seria a descrição completa da teoria gate. Uhum. Tipo, a teoria de gauge supersimétrica é igual a uma teoria de gauge normal, só que com termos análogos, quer dizer, com esses supercampos, imagino. Uhum. Ao invés Sim, dos campos, você sim. coloca os supercampos que tem todos os parceiros supersimétricos ali, então. Uhum, uhum. Sim. Então, por exemplo, se você quer ah, uma teoria gauge supersimétrica 1, a mais simples, aquela que seria a generalização de uma scalar QED, que é eletrodinâmica escalar, ou seja, campo Uhum, complexo e a conexão, né? O AMI. Essa, uhum, essa, uhum, essa seria a scalar QED. A generalização supersimétrica é só, como eu te falei, adicionar os superparceiros desses dois campos. Então, o superparceiro uhum, do fóton seria um fotino, o uhum, superparceiro do campo escalar complexo é, é um campo fermiônico de espinho médio. Não lembro uhum. se tem nome. Não lembro o nome. Mas quem trabalha com teoria de partículas deve saber isso. Aham, aham. Sim. E, Então, e- Beleza. na ação, o que você adiciona, além do scalar QED,
vão ser os termos cinéticos para os superparceiros e os termos de interação entre todos eles. Uhum. Agora, essa mesma ação, você pode ser escrita usando o formalismo de superespaço, né? Usando supercampos. E a ação fica muito mais fácil visualmente. Uhum. E acho que não só visualmente, porque você pode fazer contas com os supercampos. Você pode definir propagadores, todo esse tipo de coisas, todos usando supercampos. Pode crer. Tipo, tu Uhum. internaliza a ideia de que os números eles são super números Exato, e é isso sim, aí. A coisa sim, fica sim. fechadinha, bonitinha. Uhum, uhum. Então agora já entrando nesse paper que eu te falei, do Uhum. Witten, é, o sistema que ele vai estudar é esse aí. É a generalização para supersimétrica de um scalar QED. Uhum. Eletrodinâmica com campo escalar. Versão Isso. supersimétrica. Aham. Uhum. Mas aí Então, tu tava falando ali no início que tu vai considerar, ao invés de quatro dimensões, tipo, do espaço-tempo, você considera duas, né? Você tava falando. uhum. Sim, sim. Que esse é o processo de redução dimensional, né? Você tem suas quatro dimensões e você diz, tá, todos os meus campos agora só vão depender de duas coordenadas. Por exemplo, x0 e x1. Uhum. Então, quando você faz isso, todas as derivadas em x3, derivadas em x4 vão ser zero, né? Porque nada depende de x3 nem de x4. Mas aí acontece uma coisa interessante, que coisas como, por exemplo, o fóton, que tem que é um AMI, você tem um AMI que esse AMI toma valores 0, 1, 2 e 3. Como Uhum. você quebrou, você foi para duas dimensões, as componentes A2 e A3 não se misturam mais com a álgebra de Poincaré usual. Ah, entendi. Tu quebra a Com, simetria fazendo assumindo isso. isso. Então, essas duas componentes do AMI ficam como campos escalares só. Então, tipo, Uhum. a tua teoria não perde campos, eles ficam ali, só que viram uns campos escalares. E o que seria teu fóton seria um AMI também, mas agora com só duas componentes, o A0 e o A1. Sim, sim. Uhum. É isso que acontece quando você desce para duas dimensões. Pode crer. Mas assim, tipo, é só esse processo de assumir isso é só para fins de, ok, vamos estudar essa teoria nesse aspecto específico. Tipo, não tem, Sim, esse é o motivo, né? Simplesmente. sim, aham. E quando você faz E é, isso, e só mais uma pergunta, é diferente de tu considerar uma teoria de gauge no espaço de duas dimensões. Tu começar assumindo que é em quatro e fazer esse processo de redução. Ou tipo, o processo de redução de dimensão é só para tu dar uma motivação para quem se incomodar com o fato de que não é em quatro dimensões. hum, eu acho que é equivalente. Você poderia começar em duas dimensões. Entendi. Você poderia, sem problema. Aham. A parte interessante quando você desce de 4 para 2 é que o número de supersimetrias não diminui, se mantém. Hum. Então, ah, no início, você tinha uma teoria supersimétrica com
um Q alfa 1 e Q alfa 2. Ou seja, você tem só uma cópia dos geradores supersimétricos. Quando você desce para 2, você tem que ter o mesmo número de geradores de supersimetria. Ou seja, desculpa, acho que eu me enredei. No começo você tinha 4 geradores de supersimetria. Você tem o Q1, o Q2 e suas conjugadas complexas. Então você tem Ok. quatro geradores de supersimetria reais. Quando você desce para 2, você também vai ter que ter 4 geradores de supersimetria reais. Só que em duas dimensões, os espinores são diferentes. Por isso que eu falei que o número de espinores, a dimensão depende muito da dimensão do espaço-tempo. Em duas dimensões você tem. Ah, E porque tipo, ali você você teria. desce. Ali você teria duas cópias da parte fermiônica da álgebra de super Poincaré. É por isso que, usualmente, quando você vai falar de uma álgebra de super Poincaré, você fala n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, porque esse n maiúsculo denota o número de cópias da parte supersimétrica. Ou seja, o número de spinors da dimensão em que você está trabalhando. Uhum. Hum. Esse ele tá relacionado com a dimensão? Não, é só um. É, não, mas é só para denotar quantas cópias dos geradores de supersimetria você tem. Uhum. Você pode ter quantos você quiser. Sim e não. Formalmente sim, você pode ter um monte de tudo o que você quiser. Só que, de novo, para ter teorias interessantes, acho que Ah, o máximo que você pode chegar em qualquer dimensão é a 32 supersimetrias reais. 32. Aham. 32, pode crer. Sim, porque se você tivesse mais do que isso, você teria um campo. Você pega um campo qualquer da tua teoria e você poderia começar a aplicar geradores de supersimetria. E quando você começa a aplicar geradores de supersimetria, você começa a gerar campos de mais spin e menos spin. Então, quando você tem mais de 32 supersimetrias, você alcança campos de spin maior que 2. Você sai de Entendi. teorias inteligentes. Tá conectado com aquela coisa que você falou antes. Isso, isso. Uhum. De fato, eu acho que esse foi um resultado meio que matemático, né? Os autores acho que foram Hack, Lopusansky e Sonius. Um paper meio que famoso. Eles estudam quais que são todas as possíveis simetrias da matriz S, da matriz de scattering. Uhum. E eles mostram que ah, a, as únicas possíveis extensões da álgebra de Poincaré são super Poincaré ou super conformal. Uhum. Que é que tu E é falou isso. antes. Uhum, uhum. Isso. Tá. Onde é que estava? Estava falando de teoria. Não, tu tava falando então, desse paper do Itten, que Tá. daí você tá olhando pra teoria de gauge em duas dimensões, né? Isso. E o número Desculpa. de supersimetrias se mantém igual. Uhum. Isso. Uhum. Você faz a redução dimensional e você tem ali uma teoria gauge. Peraí, meu gato está também, né? Sai. Tá. Que você tem. ah, claro, você fez a redução dimensional e você. Tá, você aparece. Tem a tua ação, tem vários termos ali. E um desses termos é um termo bem conhecido para teorias gauge, que é o termo de Fayette e Heliopoulos. Hum. Foram dois caras que conseguiram escrever esse termo para teorias gauge. Um.
que é um termo supersimétrico e é gauge invariant, invariante por transformações de gauge, que é o que você precisa para construir ações. Uhum. Tá. E junto com esse termo tem uma constante de acople, um coupling constant. Aham. Uma constante de Então, acoplamento. isso. Então, esse é o setup, essa é a tua teoria. E você tem esse termo aí específico com essa coupling constant que vai ter um papel importante agora. Tá, tem essa teoria e você pode começar a estudar primeiro, classicamente, quais que são as configurações de campo que minimizam a energia da teoria. Qual que seria o ground state clássico? Então, o que você Uhum. tem que fazer é pegar os termos, sim, o potencial que aparece na ação e ver quais que são as configurações que minimizam esse potencial. Só uma dúvida. Esse termo, eu me perdi um pouco, mas esse termo ele aparece naturalmente nessa teoria de gauge em duas dimensões? Sim, sim. Supersimétrico? Ah, tá. É uma Uhum. coisa que é um termo que aparece ali. Tá, saquei, Sim, saquei. sim. Você Aí poderia ele. escrevê-lo, você poderia escrevê-lo à mão, mas é muito mais natural começar com supercampo, integrar as variáveis fermiônicas em θ e o termo de Fayette e Leópolis vai aparecer ali quando você se desfaz de todos os θs e só fica com os x. Entendi, Aparece entendi. ali. Além disso, também aparece o theta term, que é super conhecido. Também aparece ali na ação. Pode crer, já ouvi falar, Uhum. mas pode crer. Sobre esse termo do Fadev Iliapoulos? Não, é Fayette. Fayette. Fayette Isso. Iliapoulos. Tipo, tá, então aí esse termo tem uma constante de acoplamento e aí tu tava falando que tu pode, então, procurar o ground state, né? Isso, o ground state, vamos dizer, clássico. Qual que é a configuração que minimiza a energia do sistema? Uhum, Então, aquela que minimiza a energia do sistema, sem quebrar a parte de Poincaré, são aquelas configurações onde todos os campos são zero, exceto pelos campos escalares que podem tomar valores constantes. Por exemplo, quem faz. Você já viu o mecanismo de Higgs? já dei uma estudada. É muito parecido, né? Um pouco. Quando você tem o potencial de Higgs, por exemplo. Não sei se você lembra que é o chapéu mexicano, que tem esse perfil. Tem, no zero tem um certo valor, depois Uhum, desce, chega ao mínimo e depois começa a subir até o uhum, infinito. uhum, E os mínimos da teoria acontecem quando os campos escalares tomam esses valores mínimos, né? uhum. Não tem só um valor E, mínimo, né? uhum. Claro, tem uma simetria de rotação, né? É um chapéu mesmo. Que vocês têm em duas Aham. dimensões, R2, e você grafica. Faz uma gráfica de espaço de campos versus o valor do potencial na parte vertical. Uhum, uhum, Então ali aparece aquele chapéu mexicano. Então, quando os campos escalares tomam esse valor mínimo do potencial, na ação que escreveu o Witten também, o potencial tem um certo potencial. A teoria, desculpa, a energia do sistema é mínima. Esse seria, digamos, o ground state da teoria. Tudo clássico, né? Você não está fazendo nada quântico. uhum. Só que no caso dessa ação é muito mais interessante porque uh, se no caso do potencial de Higgs a região onde o potencial é mínimo é um círculo, super simples, um círculo. No caso do Witten, o mínimo tem uma topologia bem complicada. Ah, É o que se é chama tipo um de. toro? Não, acho que é muito mais interessante. É um calabial.
uma variedade de calabial. Ok. Uhum. Eu ainda não sei o que é uma calabial, mas imagino que é uma Aham. geometria bem complicada, bem Isso. Aham. Por diferente. exemplo, se você entra na Wikipédia, acho que tu botei calabial. Na Wikipédia aparece tipo uma projeção de um calabial em 3 dimensões, assim, uma coisa assim, super estranha, com cortes, com cruzes, mas ah, E isso é a geometria do mínimo desse potencial. Tipo assim, do mesmo jeito que acontece com Higgs. sim, se no, se, Ah, se no caso. Calma aí, pera, é o gato. Se no caso. Como eu te falei, se no caso do potencial de Higgs o mínimo é um círculo, no outro é um calabial. uhum. Só que vamos voltar para o fato de que você tem. Não, desculpa. Esse potencial depende de vários parâmetros. Um desses parâmetros é aquele coupling constant que vem junto com o termo de Fayette-Illiopoulos. Ok, ok. Então, quando você modifica esse coupling constant, ah, ah, o termo é vacuum manifold, que é a região onde o potencial é mínimo. Como Vacuum backend manifold. manifold, variedade de vazio. Aham. Vacuum manifold. Tá. Aham, aham. Chamam Ok. vacuum porque são os possíveis valores do VEV, que é o Vacuum Expectation Value. Quem faz mecanismo de Higgs sempre trabalha com isso, né? O VEV. Sim. É Aham. tipo como se fosse, são o ground state, tipo assim, são todos os valores possíveis do ground state, posso pensar dessa Aham. forma. Qualquer desses pontos eh, minimizam a energia do sistema. Ou seja, os Uhum, campos escalares tomam. Os campos escalares vão ter que escolher um desses pontos. uhum, E aí acontece a quebra espontânea de simetria, né? uhum. Sim. Tá, Mesmo mas essa mecanismo do Higgs. geometria, essa geometria do calabial depende muito do parâmetro, desculpa, da coupling constant do termo de Fayette-Illiopoulos. Ok. Então, quando você muda essa coupling constant, o calabial começa a se transformar. Mas Começa a essa se, coupling constant, ela vem de um valor natural da teoria de Gauge, ou é tipo assim, é como se fosse o valor, é como se fosse o valor do coupling da teoria de Gauge? Tipo assim, como se fosse a carga da teoria? classicamente uma constante. É uma constante isso. Poderia ter qualquer Tá. valor. Só que quando você Uhum, vai para o lado quântico, você tem que renormalizar a teoria, não é? Porque você tem um monte uhum, de infinitos. Então, uhum. quando você renormaliza a teoria e começa a mover o cutoff da teoria, todos os couplings também se renormalizam e começam como se fala, a correr, né? Eles correm, eles Sim. começam a variar. Mas isso é um nível quântico. Então, Sim, classicamente, entendi. ainda você poderia dar qualquer valor para essa coupling constant. Tá, então, quando você começa a mudar essa coupling constant, que vai junto com o termo de Fayette-Illiopoulos, a vacuum manifold, a teu calabial começa a se deformar. E, por exemplo, se o valor dessa coupling constant é maior que zero, é um calabial. Se é menor que zero, começa a se degenerar até virar um ponto só. Hum, E isso acontece no, quando a coupling constant é zero. E aí que, vamos dizer assim, a vacuum manifold transiciona, tem uma transição de fase. de Mas fase, pode crer. isso tudo é classicamente só, pelo Certo. momento. Até aí mais ou menos é fácil. Acho que qualquer aluno que esteja fazendo. Seria um exercício de uma disciplina de teoria de campos. A Ok. parte interessante do paper é quando você começa a considerar as correções quânticas ao sistema. E aí é que entra a supersimetria. Porque com supersimetria
você consegue fazer contas a nível quântico que você não poderia fazer em uma teoria que não é supersimétrica. Porque a vantagem da supersimetria é que você tem superparceiros, e esses superparceiros, as correções que eles proporcionam à teoria, começam a aparecer de uma forma que tem um sinal contrário às correções dos, das partículas originais. Então, começam a Uhum. aparecer cancelamentos. Cancelamentos, cancelamentos. Um monte de cancelamentos. E, por exemplo, se numa teoria gauge as correções quânticas ao potencial começam a aparecer a todos os ordens nos loops, ao loop 1, loop 2, loop 3, loop 4. Numa teoria supersimétrica não acontece isso. Você tem, bom, pelo menos nesse exemplo, você tem correções quânticas só até o loop 1. Hum, Isso acontece porque você tem por causa supersimetria. desses cancelamentos. Sim, sim. Pode crer. Então, meio que, tipo, calcular correções quânticas é uma tarefa de calcular um loop só. Não precisa fazer muita conta. No caso, nesse exemplo, sim, mas pode Excelente. ter outras teorias supersimétricas onde ainda tem correções até ordem 2 ou até ordem 3. De qualquer maneira, sempre ajuda. Ajuda muito, sim, sim. Uhum. Então, de novo, classicamente você tem isso, né? Você tem as backing manifolds, e quando esse coupling constant é maior que zero, é um calabial, quando é menor que zero, é um ponto. Fica degenerado um ponto. Uhum. E tem o valor de meio, que é onde acontece a transição de fase, em que a teoria está entre essas duas, entre aspas, porque não é nem uma nem a outra. É Uhum. um pouco estranho descrever, porque o espectro da teoria também é diferente, porque tá, não sei se entrar nisso. Tá, Tudo bem. vamos dizer que para esse valor a teoria muda completamente. Certo. Para coupling constant maior que zero é um calabial, do outro lado menor que zero, onde só tem um ponto como mínimo, são chamadas teorias de Landau-Ginzburg. Landau e Ginzburg, que eles Landau Ginsburg. descreveram esse tipo de coisas. Tá. Uhum. Classicamente você tem essa transição entre duas fases, Uhum, uhum. Calabial e Landau-Ginzburg. E um ponto no meio que você não pode evitar. Se você quer ir de uma para outra, você vai ter que passar por esse ponto. Ok. E isso tudo são só soluções clássicas, então. Vamos dizer assim. Clássicas, Não é clássicas. soluções, é tipo teorias clásicas, variando esse coupling constant. Se analisando a ação nível clássico, sem correções quânticas. Analisando o Ok. potencial, como é que o potencial se comporta quando você varia as coupling constants. Por exemplo, nesse nível clássico, o theta term, a coupling constant, que é o θ, é um θ, Uhum. não faz nada, não muda o potencial em nada. Entendi. Mas, quanticamente, é aí que ele começa, ele entra no jogo. Então, continuando. Você tem supersimetria e você pode fazer contas a um nível quântico. Agora você pode fazer isso. E, e justamente é esse termo, esse theta term que modifica o potencial a nível quântico de uma forma em que você consegue pular essa singularidade, essa transição de fase entre as duas. Por quê? Porque agora, ao invés de que a teoria dependa só daquele coupling constant do Fayette-Leopolus, vai depender daquele coupling constant, desse termo, e do θ, do theta term. Então você agora tem dois coupling constant que modificam o potencial a nível
quântico. Ok. Uhum. E e o que que isso, daí, vamos dizer assim, isso vai mudar alguma questão nesse espaço de vácuo, de que Sim, é sim. essa transição entre o Uhum. calabial e o ponto. Sim. Ah, claro, tá, a fase a nível quântico, a fase ainda fica definida pela coupling constant do Frey de Leopoldus. Se é maior que Aham, zero, um calabial, se é menor que zero, um Landau-Ginzburg. Mas uhum, agora, o que você pode fazer é usar modificar o theta term para conseguir pular essa transição de fase. Você não precisa passar pela, por aquele ponto que faz uma transição drástica na teoria. Ah, pensa assim, hum, eu só por exemplo, vou te interromper só para dizer que a gente tá com o papo fluindo, já estamos 56 minutos conversando, então só para avisar. tá, Daqui a 4 minutos vai terminar. tá, essa seria a moral da história, mais ou menos. Nível Aham, clássico, você tem uma transição de fase que você não pode evitar. Ao nível quântico, você pode pular essa transição de fase porque tem uma coupling constant a mais que te ajuda a fazer isso. E a analogia com o sistema físico, vamos dizer assim, é com a água. Por exemplo, se você faz o diagrama da água, você tem várias regiões, né? Tem uma fase sólida, uma uhum, fase líquida, uma fase gaseosa. E no meio você também tem umas linhas que limitam, digamos, as duas fases, onde você teria uma transição de fase. Mas se você lembra o diagrama da água, você pode passar do estado líquido ao gaseoso sem passar por uma transição de fase. Tipo, a linha que delimita as fases é finita, acaba em um ponto, e tá, se você cruza essa linha, tem uma transição de fase drástica, mas como acaba essa linha de transição de fase, você pode, controlando as variáveis macro da água, você pode passar do estado líquido a estado gaseoso. Que seria, sei lá, quando você tem muita pressão e muito volume, que são condições físicas muito estranhas, mas aham. ali você pode passar dos seus líquidos ao gaseoso, modificando essas variáveis macro. Essa analogia com o sistema físico, mais ou menos. Entendi. Na Então teoria, vamos dizer assim, quanticamente, lá no nível quântico, você poderia então observar a teoria mudando de uma forma suave, 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 pode crer. sem passar por uma transição de frase dramática, que usualmente são, onde a teoria muda muito. Pode crer. Isso dá um Uhum. nó no meu cérebro. Mas esse paper estuda tudo isso fazendo contas em detalhes e fica uma coisa bem legal. Pode crer. Imagino que sim. Uhum. E só de tu falar de calabial, eu já lembro. Ah, não, calabial, isso aí é Sim. a geometria da compactificação das cordas. E aí, Também aparece ali quando você tem que compactificar teorias de isso, cordas, deve, de isso imagino 10 que está conectado. dimensões para 4. Sim. Imagino que isso tem a ver também com o que o João estava falando na outra conversa, né? Também. Cybergrid, Sim, essas coisas. sim, porque depois desse paper você vai para cyberweighting e depois para o tema do João, né? Que é tipo Uhum. a generalização de cyberweighting. Uhum. E aí, Pode crer. no cyberweighting você também fala de faces da teoria gauge. Tem diferentes Pode tipos de crer. faces. Se chama Coulomb branch, Higgs branch, tem vários. É Nossa, tem terminologia, né? tanta Mas coisa. a Tanta ideia coisa para aprender. é essa. Aham, aham. Denis, faltando um minuto para terminar, quero te Ah, agradecer muito por ter topado participar. Eu fiquei aqui, tipo, quebrando minha cabeça e aprendendo pra aham, caramba. aham. Tu Não, que daqui a imagino. pouco acabou de sair do Brasil, tá indo no Peru, daqui a pouco tá indo para Stony Brook, né? Ficar Uhum, um tempo uhum. lá. Então, Sim, boa sorte valeu, aí valeu. nos próximos Uhum. dias e É, valeu por a gente se conversar. vê já em, sei lá, daqui a alguns meses. Então, beleza. Tá, Até mais. tchau, Valeu quem tchau. assistiu aí também.
É nóis. Aham.